Eu não podia deixar de falar para vocês algo que eu tirei a minha conclusão aqui sobre aquela vitória de Gideão sobre os medianitas. Ele teve ali várias oportunidades, né? Ele provou a Deus com o algodão molhado, o algodão seco, que todos vocês que leem a Bíblia devem conhecer. E os que não, vão lá em Juízes, no livro de Juízes na Bíblia, no capítulo 8 e 9, está descrita essa história, 7, 8 e 9. Então, ele tem essa vitória, depois ele vai lá e mata o rei dos medianitas, tem um probleminha ali também com os efraimitas, exatamente, falei correto. Aí ele tem que usar de um discurso, né, colocando-se ele menos, né, não levou a sua glória, e ele ameniza ali algo que quis surgir ali, né, do porquê ele não havia convidado eles para ir para a guerra também, aquelas pessoas sempre que ficam meio invejosas, não é verdade? E aí, seguindo, hoje eu estou a manhã inteira fascinada, buscando conhecimento, assim, mais profundo. Não vou passar para vocês aqui, mas eu acho muito legal, assim, você ir aprendendo palavras novas. Por exemplo, que depois da vitória e tudo isso que eu estou falando para vocês, eu resolvi falar para vocês porque eu achei muito interessante que as histórias se voltam a repetir na Bíblia para nos provar que Ele é Deus e que não importa se um psicopata como o filho de Gideão, né, que é um dos filhos de Gideão, Abimeleque, ele quer o poder. O que deveriam haver percebido eram os irmãos inocentes de Gideão, na minha opinião, pensando assim em uma história que aconteceu, e você lendo e vendo o que aconteceu, que ele morre, né? Mas antes dele morrer, ele provoca algo ruim também, né? Pegando o ouro do rei lá que ele tinha matado, né? Fala que ele foi mais ou menos 30 quilos de ouro que eles deram para ele em recompensa por ele ter ganhado essa batalha. E aí ele vai e faz um éfode, né? E coloca, não fala onde ele coloca, mas fala ele coloca na cidade onde os israelitas vinham adorar esse éfode. Então foi considerado em outras versões como que ele tinha construído um ídolo. E olha só que fácil que é para nós nos apegarmos e fazer de algo um ídolo. Isso foi a ruína, né? Fala lá na Bíblia que reinou a paz por 40 anos, logo disso, né? Logo dessa vitória. Que Gideão teve uma morte bem legal, assim, né? Que eu acho lindo quando a Bíblia fala assim, ó, no 8:32, o versículo vai falar assim: faleceu Gideão. Ele faleceu, o filho de Joás, numa boa velhice, em Ofra dos ai, que difícil de falar essa palavra, Abiesritas. Então, eu acho tão lindo quando Deus fala assim de uma pessoa que procedeu bem, que teve paz, que morreu vendo a vitória, né? Diferente de Abraão, que não viu, né? Até hoje tá surgindo vitórias do que Deus tinha prometido para ele, né? Mas Gideão, ele teve uma boa velhice, foi sepultado. Os judeus, eles tinham assim muita... A cultura deles é vista como boa quando você é sepultado no teu próprio lugar de destino, que você escolheu e tal. Não vamos entrar nesse tema, irmãos, vocês que vão me ouvir, pessoas que são interessadas pela palavra de Deus. Eu gosto muito de comentar sobre a palavra e eu fico horas. Então eu achei esse meio aqui, não importa que 10 pessoas, 30 pessoas, 300 pessoas me escutem,
Eu não estou interessada no número. Eu estou interessada em compartilhar coisas lindas. E justamente nessa época está uma preocupação, não é verdade? Dos cristãos, saímos na rua, não saímos nas ruas. Claro que sim, que nós temos que nos posicionar mediante essa história de Abimeleque, que na verdade ele era filho de uma concubina, e aí ele foi lá com um jogo político. Os argentinos diriam uma vivada, né? Um vivo. Quando eles falam vivo, é aquele que quer, através de uma mentira, através de um discurso enganoso, ganhar o poder. E aí que veio na minha mente hoje que nós devemos não ser tão simples. Nós, como cristãos, somos muito simplistas na maneira de questionamento de alguma coisa que está acontecendo ao nosso redor. Nós achamos que paz é ausência de guerra, mas não é isso. Para você pacificar uma guerra, lá os pacificadores que Jesus dizia, era porque existia uma guerra e você tinha que ir e pacificar. Então você tinha que esclarecer e convencer as pessoas. O que foi que aconteceu com Abimeleque, assim, a grosso modo, né? Eu estou falando aqui para vocês, vocês vão lá e leiam a história, que vai ser bem legal, assim, essa partezinha aí, pra gente meditar e ver as coisas e tirar conclusões do que está acontecendo com o nosso país agora, né? Depois das eleições. Abimeleque vai imediatamente, convence o povo, né? Com um discurso enganoso, engana o povo, aproveitando a morte de um homem muito forte, que Deus permitiu estar ali, que governou em paz por 40 anos, e ele quer assumir esse poder. Inclusive, ele queria ser até rei, né? Ele queria se autoproclamar, ou se autoproclamou rei, fazendo o quê? Indo lá e matando seus 70 irmãos. E aí eu fico pensando, isso que eu falei para vocês, que nós como cristãos, nós somos muito simplistas, nós não, como ovelha, né, porque nós somos ovelha, e a ovelha ela não enxerga 10 metros na sua dianteira, né, então, os irmãos, os 70 irmãos, é muito chocante isso, me pareceu muito chocante, eu já tinha lido, porque a gente muitas vezes lê a Bíblia, né, nós lemos a Bíblia, na verdade, mas lemos corrido e às vezes não prestamos atenção, e essa manhã eu estive meditando sobre isso e pensei, como pode ser que ele matou os 70 irmãos deles em uma mesma pedra? Teria que estudar mais profundamente o significado de tudo isso, mas, porém, 70 pessoas ali, e ele matando uma por uma em cima de uma única pedra, gente, é para pensar. Como que esses irmãos confiaram nesse irmão que acabou matando eles? Então, nós devemos desconfiar. Existem pessoas psicopatas, terrível. E as pessoas psicopatas, principalmente, eles querem exercer um poder sobre algo, ter um poder sobre algo. A gente tem que detectar. A gente não pode pensar, não, é meu irmão. Não. Como que pode vir algo ruim dessa pessoa tão boa? Muitas vezes nós temos que desconfiar, porque Abimeleque matou seus 70 irmãos. E graças a Deus que Jotão, o seu irmão, um deles, ele não conseguiu matar, ele fugiu. E o que é que eu quero trazer essa história para vocês meditarem? Que Jotão, ele veio e dá uma parábola, que coisa gloriosa, porque os hebreus, eles são muito acostumados, os israelitas, a usar parábolas. Por isso que Jesus falava por parábola também. E ele vai falar de uma conversa de árvores e tal, papapá, papapá. E logo no final ele falou assim, deixa eu ler aqui. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, né? Ele fala sobre tudo que vocês vão ler aí, a história das árvores falando e tal, né? Vamos ler o 17. Porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida
e vos livrou da mão dos medianistas. Tanto é que ele matou até o rei, né? Lá para ficar o poder zero dos medianistas, que faziam eles escravos. Eles tinham que ficar com medo, viver no temor. Olha só como que Deus dá estratégia e levanta um só homem. Não precisa meia dúzia. Um homem de coragem. E aí fala: porém vós, hoje, vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão, né, parentesco do lado da mulher. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, sai fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Só que ele seguiu com as estratégias, né? Ele abriu os olhos das pessoas e falou a verdade. E nós, como cristãos, porque nós adotamos, não é verdade, a palavra dos israelitas, a palavra de Deus que nós chamamos, né? A palavra de Deus, porque é um livro onde ele vai contar histórias, o necessário para que você creia em Deus, e foram 40 homens que escreveram a palavra de Deus e não erraram em nenhum tema, não existe contradição na palavra de Deus. E também o mais importante e interessante de tudo é que haviam os profetas que falavam, e existem profecias que estão se cumprindo ainda, faladas através desses homens. Então, a pessoa que lê a Bíblia, que tem amor à palavra de Deus, que medita, que tem a sua palavra como a delícia, a pessoa não vai deixar de crer nessa verdade. Então, Jotão, ele fez isso, ele foi lá, aclarou a mente através de uma parábola, para que eles entendessem bem, e falou: se é assim, vai ser, se não é assim, não vai acontecer. E ele fugiu, porque uma pessoa sozinha, com um psicopata solto por aí, ele não podia ficar dando sopa, né? Colocou a sua barbinha de molho. Então, só que depois, Deus mesmo vai criar uma confusão, né? Aí uma conspiração aí legal. Abimeleque vai e aparentemente parece que vence, né, Gaal, mas ele acaba morrendo porque Deus assim o permitiu. Então, fiquem sossegados com a questão que está acontecendo. Nós sabemos, como cristão, nós sabemos o que há por detrás da ideologia de gênero. Na verdade, não é que nós somos contra os homossexuais, que nós odiamos as lesbianas, que nós essa história que eles querem contar, como Abimeleque enganou através do seu discurso, não é verdade? Nós, como cristãos, somos os primeiros a amar. Nós sabemos que 80% dessas pessoas sofreram abuso sexual, inclusive até a Dilma. Eu assisti uma entrevista onde ela falou que ela foi abusada por um militar. Claro que em todas as camadas sociais existem pessoas abusadoras, e é em contra desse pecado que nós deveríamos abrir os olhos e ver o porquê de existir tantas pessoas com a sua sexualidade desviada. E claro que também nós, como cristãos bem informados e pela palavra de Deus, nós não queremos matar ninguém, não queremos criar ódio contra ninguém, mas nós sabemos que Jesus mesmo disse: aquele que crer em mim e for batizado será salvo, e aquele que não já está condenado. Se nem Jesus se preocupou com aquele que não iria crer, aquele que ia seguir na mentira, aquele que ele não se preocupou, então por que nós
deveríamos nos preocupar tanto ou brigar ou querer matar alguém. É muito errôneo esse discurso que eles fazem contra nós, os cristãos. Então, eu queria só abrir a Bíblia aqui, queria conversar um pouquinho com vocês, queria falar sobre isso. E fico agradecida se alguém me escutou. E falar para você que Paulo, ele vai falar, é uma repetição. Se você lê a Bíblia, quanto mais você lê, a Bíblia fala que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra, ou estudar a palavra, esquadrinhar a palavra, escarafunchar a palavra, cavar a palavra. É maravilhoso, porque você, quanto mais você escuta, quanto mais você estuda, quanto mais você investiga, mais crente você é, mais tranquilo você vai ficar. Por quê? Paulo vai falar, nenhuma ansiedade. Você, como cristão, se você tem ansiedade por qualquer coisa, que por aí nem vai acontecer isso que você está ansioso, é um pecado. Porque não confiar em Deus, ter ansiedade por alguma coisa, claro que uma ansiedade normal, é normal, somos humanos. Por exemplo, quando alguém está por chegar na nossa casa, nós ficamos ansiosos, né? Essa ansiedade é normal, não é um pecado. Mas, uma ansiedade... O que vai acontecer? Que vai passar? Não, Deus está no controle. Assim como ele teve lá, matou, né, Abimeleque, e tanto que nós podemos ver até um machismo aí, né? Porque eu sou muito acometida por machismo, né? Geralmente você estuda a palavra e tal, e os homens, eles não querem admitir, às vezes, que as mulheres estudem a palavra, né? Nós temos que limpar a casa, esfregar e tal. Não é para todos, mas acontece isso. Então, a mulher veio e mata ele agonizando ainda. Abimeleque disse, pelo amor de Deus, não quero que ninguém fique sabendo que foi uma mulher que me matou. Me termina de me matar para que a vitória fosse do homem. Então, todas essas coisas eu observei hoje. E foi assim, uma manhã, né, limpando a minha casa aqui, arrumando meu guarda-roupa, lavando a louça, fazendo comidinha gostosa para o meu marido, que ele veio almoçar, né, conosco hoje, e meditando na palavra de Deus. E não tem, irmãos e irmãs, não tem desculpa para você não estudar a palavra, porque esses 3 capítulos, 7, 8 e 9, eu escutei várias vezes e você pode escutar em várias versões. E depois você pode sentar, você pode ver o que significa tal palavra e tal. E tanto quanto eu descobri que o monte era o monte mais alto da Cisjordânia, onde Jotão foi proclamar e falar essa parábola, não é verdade? Abrir os olhos das pessoas. E ele ali falou uma verdade, e falou, se não for assim, Deus vai tomar conta. E a nossa oração deve ser essa. Nós não devemos ter nenhuma dúvida de que Deus vai tomar conta, e lá no final é Ele que manda. Ele já esteve lá, amanhã Deus já esteve lá no futuro, Deus já esteve daqui 10 anos, não sei. Ele sabe até o dia que Jesus vai vir, aleluia, ele sabe. Então nós devemos estar crendo e não ter ansiedade por nada, entregar tudo nas mãos de Deus. E se há alguma mentira aqui hoje, eu quero falar como Jotão, como nós sabemos que existe, né? Nós podemos ver nos discursos assim descarados das pessoas de tanta mentira, e nós sabemos quem é o pai da mentira. Nós podemos ficar tranquilos que Deus vai tomar conta, como ele tomou conta lá de Abimeleque, né? Deus vai tomar conta do poder mentiroso que está querendo incrustar, não sei se essa palavra existe em português, mas em espanhol ela existe, penetrar, não é verdade? Tomar conta e, nossa, a maldade agora é o bam. Não vai ser assim, porque nós cremos no nosso Deus poderoso, naquele que nos criou, no Criador do céu e da terra. E nós vivemos louvando o seu nome, cuidando da nossa vida, santificando a nossa vida para ver a vitória. E a vitória, ela vai haver. Se você quiser, compartilha com alguém que precisa dessa palavra, alguém que você vê que está
muito afanoso, né? Muito preocupado com o que está acontecendo, compartilhe essa palavra com essa pessoa, tá bom? E dá um like aí, me ajuda a crescer aí, porque eu não pago para conseguir seguidores nenhum, é tudo no orgânico, né? Eu confio em Deus e eu acredito que eu tenho tempo, Deus me dá esse tempo precioso para poder compartilhar com vocês uma ideia, o que eu penso. E se você compartilhar, eu vou agradecer. Se inscreve no meu canal, lá no Instagram, lá no TikTok, onde eu falo palavras sobre o hebraico. Hoje eu vou estar colocando essa mensagem também no TikTok. E compartilha. Eu sei que é longo o TikTok. Como assim? TikTok tem que ser um TikTok, tem que ser rapidinho, mas também você pode falar um pouquinho mais, porque o TikTok dá essa liberdade de você colocar algo maior, né? Se você captar a atenção da pessoa até o fim, glória a Deus, aleluia. Então dá um like, comenta, pergunta, tá bom? Deus abençoe você e fica na paz, porque Deus tem o controle de tudo e Ele tem vitória para você, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé e não por vista, como diz Paulo lá em 2 Coríntios, tá bom? Beijo grande no teu coração.